De volta com seu estilo de vida e agora daremos continuidade à nossa entrevista do quadro Geração Saúde. Estamos falando sobre os cuidados que os corredores iniciantes devem ter ao decidir praticar essa atividade. O meu entrevistado é o educador físico Jacó Mendes. Jacó, a gente falou um pouco sobre os cuidados que a pessoa deve ter antes de começar essa atividade. Isso a gente leva em consideração a escolha do tênis, a escolha da vestimenta, a consulta a um médico para saber como é que está a condição física daquela pessoa e também a orientação de um profissional competente para desenvolver aquela atividade. Beleza, feito tudo isso, né? Tá tudo ok, o checklist para iniciar. O alongamento antes da atividade da corrida, por exemplo, é importante? Bom, Denise, nós temos aí diversas controvérsias no que diz respeito ao alongamento. Qual é a finalidade do alongamento? Melhorar a flexibilidade. Todo atleta precisa de ter boa flexibilidade, então o alongamento é extremamente necessário. Antes ou depois, tem que se fazer um bom alongamento. Uns concordam, outros discordam, mas por via da dúvida é sempre bom fazer um alongamento antes, depois. Então tá sempre presente, o alongamento sempre presente na vida desse atleta, porque assim ele vai sempre melhorando a sua flexibilidade e melhorando o desempenho. É fator crucial na vida de qualquer atleta. Nada de preguiça em fazer alongamento, nada. Que aí o que você vai sofrer depois com dores não vale, né? Não vale a preguiça. Não vai. Tá certo. Agora, Jacó, não tomar certos cuidados, como esse, por exemplo, do alongamento, pode trazer problemas para o nosso corpo. Eu gostaria que você destacasse alguns principais ou alguns que você vê geralmente acontecer com quem não tem cuidados na hora de praticar uma atividade física. Bom, começa da seguinte maneira, Denise. O alongamento, como eu lhe falei anteriormente, serve para melhorar a flexibilidade de qualquer atleta, de qualquer pessoa. Os primeiros cuidados avaliação física, avaliação médica, treinamento específico com um profissional de educação física, alguém que entenda do que está sendo feito com esse atleta, não sobrecarregar esse atleta, principalmente iniciantes, tem que ter esses cuidados. E o aquecimento é um fator crucial para evitar qualquer tipo de lesão. Nunca eu alongo e já começo a correr, eu alongo e começo a malhar, não. Existe primeiramente o aquecimento, que é o que previne lesões, é o que deixa o corpo preparado para poder se deparar com qualquer atividade que vem posteriormente. Mas primeiramente tem que ser feito o aquecimento e o alongamento é fator crucial. Tá certo, olha aí, foi um bom destaque, porque às vezes a gente não se atenta para essa questão do aquecimento. Fez o alongamento e aí já vai começar a correr e tem que ter esse momento até para o próprio corpo se acostumar, né? Entender que você vai praticar uma atividade mais forte. Que tipo de lesões podem ocorrer no caso de uma prática de uma corrida errada? Com o tênis errado, ou até mesmo na hora da passada você não está fazendo ela da forma correta? O que pode acontecer? Vamos enumerar aqui os comuns, né? Dores no joelho, né? Sobrecarga no joelho, quadril, né? Mais especificamente na região lombar, pé, né? Nossos pés sentem esse impacto. Então, principalmente os joelhos, né? Os joelhos, a sobrecarga nos joelhos ocasiona algum tipo de lesão patelar, que nós chamamos, né? Lesão patelar. Sentiu dores, poxa, eu comecei a correr, estou com o tênis errado, senti dores, esse incômodo começou a aumentar cada vez mais, aumentou, nossa, eu dormi com dor, acordei com dor, eu fiz uma caminhada, senti dor, gente, por favor. Pode continuar, Jacó. Gente, o que acontece? Procurar sempre um médico, uma orientação médica, procure uma orientação médica para tratar essa dor, porque não é comum, evite a sobrecarga dessas atividades, principalmente quem é iniciante. Tá certo, Jacó. E a gente vê muita gente com problemas de joelho hoje em dia, não é mesmo? Mesmo com pouca idade, adolescentes sofrendo com esse problema. Mas antes de você responder a esse meu questionamento, comentar, a gente vai ver agora uma declaração do governador de Roraima, é isso, produção? Rondônia. Vamos acompanhar direto de Rondônia, ao vivo, as movimentações, as principais notícias direto de Rondônia. Vamos acompanhar. Há um mês de julho do ano passado para cá. Vereador, mas a ministra e o governo federal não precisa diminuir a burocracia nessa distância que tem em relação aos municípios, principalmente municípios menores? A primeira coisa é fundamental
que os municípios pequenos eles não possam ficar, às vezes, impedidos de receber dinheiro federal por causa de uma certidão negativa, mais ou menos que fosse um SPC, qualquer besteirinha, um atraso, prestação de contas em atraso, aí o município já não pode mais receber recurso, nem federal e nem estadual. Você tem que quebrar esse circuito e o município que está em dificuldade ou inadimplente, ele tem que receber o dinheiro ainda mais, porque ele está passando por imensa dificuldade. Igual a pessoa muito pobre, se você proibir dele receber o salário, travar-se o salário dele, como é que ele vai viver? Assim também é o município. Então a burocracia existe, a burocracia federal é pesada, é muito difícil de saltar, é uma corrida olímpica com obstáculo. É saltando obstáculos sem parar que os prefeitos, os governadores vivem hoje, saltando aqui e acolá as dificuldades embaraçosas da burocracia brasileira. Como está a expectativa para o encontro? É sempre muito bom receber ministros, nesse caso a ministra Ideli, ela é responsável por essa relação entre as instituições, Senado Federal, Câmara dos Deputados, governadores e prefeitos. Então ela tem a Casa Civil da Presidência da República e a parte que ela representa, que é essas relações institucionais, é muito importante porque ela está lá diariamente, ela despacha com a presidente Dilma e com a ministra Gleisi da Casa Civil. Então ela é lado a lado, ela mora ao lado da presidente, ela despacha ao lado da presidente. Então fica bem mais fácil ela levar as reclamações e as necessidades dos prefeitos e do governador do estado de Rondônia. Como é que é? Exatamente, nós articulamos através da Associação dos Prefeitos, com o prefeito Vitorino Scherker, que é o presidente da ARON, e o governo. Ajudamos a organizar o ambiente para recepcionar os técnicos e também para receber a ministra, e de forma tal que a gente possa conversar. É mais trabalho do que discurso. Aqui hoje não é um festival de discurso bonito, será um festival, um dia de mutirão de serviço, para a gente resolver pendências municipais, demora na liberação de recursos municipais, dificuldade na liberação das emendas parlamentares, senadores e deputados para os municípios. É isso que a ministra vai ouvir aqui agora, justamente essas dificuldades. Tá bom? Ok, hoje está acontecendo um encontro estadual com prefeitos e prefeitos de Rondônia. E quem acabou de falar foi nosso prefeito de Porto Velho, Rondônia. Você não pode perder. Dentro de alguns minutos, a nossa ministra Ideli Salvati vai falar sobre qual o objetivo desse encontro aqui em Porto Velho. Em alguns minutinhos nós estamos esperando a ministra, chefe de Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. Vai falar sobre o objetivo, quais as principais relações com o que está acontecendo em Porto Velho com todos os prefeitos de Rondônia. E está todos os prefeitos de Rondônia aqui em Porto Velho. Denise, é com você. Obrigada pela sua participação. A gente, durante a programação do AmazonSat, vamos continuar acompanhando essa movimentação lá em Rondônia, a reunião dos prefeitos dos municípios desse estado. É sempre muito importante um evento como esse, porque é a oportunidade dos prefeitos levarem aí os seus anseios da população, na verdade. Durante a programação você acompanha mais destaques e no Jornal da Amazônia, às 21 horas, você acompanha a cobertura completa desse evento que está acontecendo em Rondônia. Assim como durante a programação, flashes ao vivo de toda a região norte, porque aqui no AmazonSat é assim, você acompanha a informação em tempo real e também de toda a região. Tanto é que nós vamos voltar lá para Rondônia, porque nós teremos a palavra da ministra que está participando do evento por lá. Vamos acompanhar. Qual vai ser o seu papel aqui em relação às reivindicações, óbvio, a choradeira que a senhora vai ouvir dos ministros, dos prefeitos? Bom, em primeiro lugar, o objetivo deste encontro, por determinação da presidenta Dilma, é de ir ao encontro dos prefeitos, ou seja, trazer para que ao longo de todo o dia de hoje os prefeitos, os secretários municipais
possam ter todas as informações, orientações, soluções de problemas para que as ações em conjunto entre governo federal e prefeituras do estado de Rondônia andem cada vez melhor, mais rapidamente e de forma mais eficiente. Então nós estamos aqui hoje com todas as equipes de todos os ministérios que atuam junto às prefeituras do estado para dar esse atendimento. A senhora já deu uma voltinha em Porto Velho, já olhou condomínio, já olhou obras paradas, o que a senhora viu já e pode fazer, enfim? Bom, em primeiro lugar, nós vamos fazer uma visita numa obra impressionante, que é a obra do condomínio, 4.000 unidades, né, do Minha Casa Minha Vida. Eu até acredito que esse talvez seja um dos maiores do Brasil, está em fase muito adiantada. Nós já vamos ter a entrega, né, da metade das unidades em março do ano que vem, concluindo em junho. Então eu fiquei muito impressionada com a obra, com a importância, pelos empregos que estão sendo gerados e pela oportunidade de 4.000 famílias, né, poderem acessar ao sonho da casa própria. Com relação às demais obras, o dia de hoje vai ser exatamente voltado a isso, que cada um dos prefeitos e secretários possa, junto às equipes técnicas de todos os ministérios, resolver os problemas, equacionar soluções para que tudo ande, tudo seja realizado conforme o desejo, né, da presidenta Dilma e também a necessidade da população. Ministra, com as pontes do Rio Abunã parlamentares para a liberação dos 20 milhões para ajudar os municípios? Olha, nós estamos neste momento com uma matéria muito importante no Congresso Nacional que depende dos parlamentares a sua aprovação para que a presidenta Dilma possa efetuar o pagamento ainda no mês de agosto. Agora na marcha dos prefeitos, ela sinalizou e se comprometeu com uma ajuda financeira a todas as prefeituras do país. A primeira parcela, no total de 1,5 bilhão, será paga agora em agosto. Mas para isso, o Congresso Nacional, os deputados e os senadores precisam votar o crédito e a autorização legislativa, né? E nós estamos lá agilizando para que isso possa acontecer no mais tardar agora na semana que entra, para que a presidenta possa pagar esta ajuda financeira a todas as prefeituras, inclusive aqui de Rondônia. Quais pontes do Rio Abunã, ministra? Olha, o Fundo de Participação dos Municípios vai ter inclusive este reforço, estes 3 bilhões que a primeira parcela é paga, inclusive agora em agosto, é exatamente para que os municípios saiam do sufoco. Mas ele continua baixando. Não continua baixando. Nós temos o Fundo de Participação dos municípios em valores superiores ao do ano passado. Não houve nenhum momento, nenhum mês que o Fundo de Participação... Esses dados não conferem com a realidade. O Fundo de Participação dos municípios tem evoluído e sido superior ao do ano passado. Ministra, com as pontes do Rio Abunã e a BR-319 entre Manaus e Porto Velho, como fica essa situação? Olha, nós estamos com as obras de infraestrutura em andamento, algumas com algumas dificuldades, né? Órgãos de licenciamento, outras questões, e estamos nesse momento com a dificuldade da greve dos servidores do DENIT, né? Isso realmente tem ocasionado alguns transtornos, né? Que eu espero que sejam rapidamente resolvidos. A greve está praticamente, né, sendo finalizada para poder ter a normalidade das obras. São obras todas muito importantes, porque a lógica é inverter a destinação logística do país, né? Hoje, tudo que se produz no Brasil, a sua maior parte escoa pela região sudeste, né? Os Porto de Santos, Rio de Janeiro, Paranaguá, e uma quantidade significativa de obras está deslocando esta produção para poder escoar pelo norte do Brasil, né? E também pelo Oceano Pacífico através da infraestrutura que está sendo construída, né, para deslocar também pelos países, né, vizinhos aqui da América Latina. Então, esta é a lógica das obras importantes que vêm sendo feitas no norte e no centro-oeste do Brasil, entre elas as obras aqui do estado de Rondônia. Quais investimentos para Rondônia? De corrupção, como o governo encara essa questão? Obras federais por causa de corrupção, seja nos municípios ou nos estados, até mesmo em organismos federais. Olha, a obra de corrupção, caso de corrupção, tem que ser combatido. Nós sempre advogamos que quem comete um mal feito seja punido, seja quem for. Agora, a obra parada, ela é ruim para todos nós.
e ela precisa ser retomada. Por isso que a gente sempre advoga junto ao Tribunal de Contas da União quando ele tenta paralisar a obra. Puna o corrupto, mas não puna a população paralisando a obra. Quais os investimentos para Rondônia? Ok, pois é, vocês acabaram de ouvir a ministra falando. Então, você acompanhou a ministra de Relações Institucionais da Presidência da República, Idely Salvati, falando um pouco sobre o conjunto de obras que o Estado está aí aguardando a liberação de verbas e também sobre como a Presidência da República tem olhado o Estado de Rondônia, que com certeza tem um destaque aqui na região norte. Como eu comentei anteriormente, durante a programação você vai acompanhar mais destaques ao vivo de Rondônia e no Jornal da Amazônia você acompanha a cobertura completa da visita da ministra, da palavra do governador de Rondônia e tudo o que a Presidência da República reserva para este estado. Vamos dar continuidade então à nossa entrevista do quadro Geração Saúde. Estou com o educador físico Jacó Mendes aqui ao meu lado. Jacó, você estava falando um pouco sobre as lesões que podem ocorrer no caso de uma atividade física mal realizada. As lesões no joelho têm sido muito frequentes. A gente vê pessoas de todas as idades sofrendo com isso. Adolescentes, jovens, adultos e também umas pessoas já de mais idade. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, né? O que tem acarretado, na sua opinião, essas lesões tão frequentes no joelho? Só virar um pouquinho para lá. Primeiramente, uma má alimentação, né? Tem que ter uma boa alimentação. Segundo, treino excessivo, falta de fortalecimento muscular. E os principais, eu vou enumerar aqui, são sobrecarga da cartilagem, né, no nosso joelho, e sobrecarga nos ligamentos. O que mais ocasiona lesões, o que mais, se você se depara, os problemas mais comuns, né, que você encontra nesses iniciantes são esse desgaste da cartilagem e rompimentos de ligamentos porque não estão fortalecidos, e não estando fortalecida a pessoa sobrecarrega com excesso de atividade, não tendo uma boa alimentação e não tendo uma boa orientação de um profissional de educação física, né? Tem que ter uma orientação profissional. Em qualquer estágio que você esteja, a orientação profissional é fundamental, é indispensável. Tá certo. A gente vai continuar esse bate-papo no próximo bloco e no próximo bloco o Jacó vai mostrar pra gente algumas atividades, alguns exercícios de alongamento que podem ser realizados por qualquer um, você aí em casa que está assistindo a gente, antes de iniciar a atividade e também para finalizar, né, Jacó? Então no próximo bloco é rapidinho, até já!